Olá, pessoal, boa noite. Em Brasília, 19 horas, conforme prometido. De segunda-feira a gente sempre tem uma live às 19 horas. Então não é só porque tá essa chuva de lives aí na quarentena. Esse era um compromisso que a gente já tinha firmado com vocês ainda antes de toda essa pandemia, né? Hoje, então, a gente vai dar sequência, vai finalizar o assunto sobre retorno ao trabalho. A gente já fez 2 lives anteriores, a parte 1, onde a gente falou sobre ordenha, e a parte 2, onde a gente falou de armazenamento do leite. Então, nessa live, hoje a gente vem falar sobre a oferta. Deixa eu só aqui aceitar que já entrou, para a gente acabar falando sobre o assunto. Vamos ver. Tá conectando. Oi, Olá, Carlinha. Tudo tudo bem, bom? pessoal? Tudo bom, Cris? Tudo jóia e com você, Carlinha? Tudo bem, tudo Tá, bom. tava falando que a gente não é só uma questão de live, porque tá esse chuva de live no Instagram, né? Já era um Né? compromisso nosso Isso desde o início mesmo. do canal, que segunda-feira era 19 horas, dia de live Bate por aqui, canal, né? bate horário. É, Exatamente, sempre com muito conteúdo de qualidade, entregando sempre os segredos que o isso aí. pessoal fala que a gente tem, né, Carlinha? E É hoje, então, verdade. dando continuidade, Carlinha, em relação ao retorno ao trabalho, e na Parte verdade, 3. parte 3, não é só no retorno ao trabalho que vocês podem fazer ordem, armazenamento e oferta do leite materno. Ele pode ser feito também no início da amamentação ou depois que você já retornou ao trabalho. Então, a gente colocou retorno ao trabalho, mas os procedimentos podem ser feitos em qualquer momento da amamentação, certo? Bora. Certo. Vamos lá, Carlinha. Então, vamos Bora. começar da parte onde eu tô com o meu leite congelado. Tá dando 15 dias que ele tá lá no congelador, que foi o tempo limite que a gente viu na última live, que é o tempo que demora no congelador. E daí eu Sim. decidi que amanhã eu preciso trabalhar, vou sair logo cedo. Como é que eu faço para planejar para esse leite ser ofertado para o meu bebê no dia seguinte? Eu tiro no dia Sim. anterior o leite, eu tiro na hora que eu estiver saindo. É uma pergunta Isso que as aí. mães frequentemente fazem, né, no consultório. É, é isso aí. É o planejamento, desde o início desse tema, a gente vem falando, né? E a gente precisa ter planejamento. Mesmo porque você precisa levar, mandar isso para a escolinha, para a creche, ou deixar para o seu colaborador ofertar isso para o seu bebê, né? No dia seguinte. Então, o leite fica 12 horas na geladeira, certo? Então, a Certo. gente tem que ter um planejamento aí de tirar esse leite, né? Para ir descongelando na primeira prateleira da geladeira. A gente já tinha dito em outras lives que a gente precisa desocupar essa prateleira, deixar só o leite na primeira prateleira da geladeira para que não concorra a temperatura com outros alimentos, né? E esse leite ele não pode sair da geladeira, do freezer, né, diretamente para ser descongelado no banho-maria, porque a gente vai descongelar esse leite no banho-maria, não no micro-ondas e não diretamente, vamos supor que esse leite esteja armazenado naquele potinho de vidro e você esqueceu, porventura, de tirar e colocar na prateleira da geladeira. Você não vai poder colocar este leite diretamente no banho-maria, na água fervendo lá, para poder descongelar. Por quê? Porque você perde todas as proteínas desse leite, né? Então, por isso o planejamento de tirar do freezer para a geladeira, as 12 horas que ele vai ficar na geladeira. Então, Carla, mas eu vou tirar, eu conto essas 12 horas a partir do momento que eu tiro do freezer? Claro que não, né? Porque ele vai estar congelado ainda, né? Então, você vai percebendo que ele vai virando em estado líquido, né?
E aí você vai levar isso para a escolinha ou para a creche, seja lá para onde você vai levar o leite, sempre armazenado naquela caixa que a gente já conversou, né? Aquela caixa com os gelox e tudo mais, né? Então tem que ter o planejamento para poder passar para a geladeira e, na verdade, você não vai aquecer o leite, você vai tirar o gelo desse leite, né? Porque o leite materno, quando o bebê vem ao seio, ele está em temperatura ambiente, né? Ele não está nem quente nem gelado, né? Você não vai aquecer. Então você tirou, vamos supor que já esteja líquido, como é que eu vou aquecer esse leite? Eu vou colocar numa panela um pouco de água, bem menos do que o tamanho do teu pote de vidro ou de plástico. Quando começar aquelas bolinhas, não ferver, quando começar aquelas bolinhas que vai começar a entrar em ebulição, você desliga, e essa é a temperatura ideal. E aí, em movimento círculo, você não vai deixar dentro da panela. Se você também deixar dentro da panela, você também quebra as moléculas desse leite e aí o bebê não vai estar bebendo nenhuma proteína, nenhuma vitamina, nenhuma imunoglobulina, nada ali, né? Ele vai estar bebendo só água mesmo. Então, em movimentos circulares, cuidado para não encher muito a panela, para que esse leite não entre dentro do leite, né? Você vai mergulhar até a metade, mais ou menos, e vai em movimentos circulares, mexendo esse leitinho até ele aquecer. Seja no pote de vidro ou seja no potinho de plástico. A gente havia dito que o potinho de plástico a gente vai utilizar até 5 vezes mais ou menos, né? Então, precisa ficar atento em relação a isso. Então, se eu vou tirar o meu leite do congelador no dia anterior ou logo que eu vou sair para o trabalho, depende muito do horário que esse leite vai ser ofertado, certo? Se ele for um leite que foi tirado e você vai ofertar ele pela manhã, aí o ideal é que você tire na noite anterior. Mas caso... Sim, na noite anterior. Isso, e você pode fazer assim, eu tenho leite para oferecer o dia inteiro para o meu bebê. Então pode ser que parte você tire o leite do congelador na noite anterior e uma outra parte que você tire logo pela manhã. Pela manhã, isso. Ou a pessoa que vai ofertar para o bebê no período da tarde também pode tirar no período da manhã esse leite, certo? Sim, e também exatamente. Até 12 horas, né, Carlinhos? Então, até 12 horas, Se você precisar oferecer esse leite depois de 6 horas, 8 horas que o leite já está na geladeira, não tem problema nenhum, certo? Tá tudo bem. E, Carlinha, e o saquinho? Eu descongelo da mesma forma? Da mesma forma. Deixa eu pegar aqui, que eu nem tinha pego ele. Da mesma forma. Só que o saquinho, o vidro, a gente ainda encontra a barreira, né, do vidro em relação ao descongelamento, a gente encontra a barreira do descongelamento. O saquinho, não. O saquinho ele é muito fininho, é um plástico muito fininho, né? Mesmo que seja o outro plástico, existe espessuras diferentes aqui, tanto do vidro, quanto do plástico, quanto do próprio saquinho, né? Então, o saquinho vai descongelar muito mais rápido. Sempre, eu falei na outra live, nós conversamos a respeito disso na outra live, de a gente deixar mais ou menos uns 2 dedos, não encher todo o saquinho, não encher todo o vidro, não encher todo o recipiente. Deixar mais ou menos uns 2 dedos antes de chegar na borda. Por que isso? Porque o leite expande na hora que ele congela. E na hora que ele expande dentro do saquinho e ele está muito cheio, ele pode romper, esse saquinho pode romper e você perdeu o que está aqui dentro. Então, no saquinho, se atentem, de 2 a 2 dedos e meio, não encham o saquinho como um todo, porque a espessura do saco também é mais fininha. E outra questão, ele descongela mais rápido e aquece mais rápido também. Então tem que ficar de olho, né? E antes de ofertar para o bebê, ver se a temperatura está adequada, né, Carlinha? Para ver se de repente não aqueceu demais, né? E daí a gente pode falar. Na verdade, elas não vão aquecer, né, Cris? Elas vão tirar aquele gelo. Então, quando você toca
no saquinho, por exemplo, você sente se ele está gelado ou não. Essa nossa parte aqui do braço é muito fininha, então você pode colocar que você vai sentir a temperatura ali, né? A temperatura ambiente é aquela que você não sente o frio no braço, né? Então você não vai aquecer, você vai tirar o gelo, somente. E o vidro e o plástico é a mesma coisa. Só vou responder algumas perguntas aqui. Carlinha, tem o pessoal aqui da Little Prevent que está perguntando se o leite que você tirou pela manhã e colocar na geladeira, na verdade, o que acontece? Essa live ela foi dividida em 3 partes. Então, a questão do armazenamento, a gente viu na parte 2. Muito Sim, em mas breve, vamos responder. a gente acha que ainda essa semana a gente vai anunciar para vocês a nossa página no YouTube e todas as lives estão salvas lá, então você vai poder ver os 40 minutos onde a gente falou só sobre armazenamento. Mas em relação a isso que você está perguntando, a Carlinha falou que na geladeira a gente tem que separar uma prateleira, a prateleira de cima, só para leite materno. Então, o leite que você tirou pela manhã, você pode armazenar nessa prateleira superior, que você vai liberar só para armazenamento do leite. E você tem... Para não concorrer à temperatura, né? Para não concorrer à temperatura com os outros alimentos. Nem na porta, né? E sem nada na primeira prateleira. Isso. E daí o que acontece? Ele na geladeira, você tem até 12 horas para ofertar. Horas para ofertar. Então, se você tirou 8 horas da manhã, por exemplo, até as 8 da noite, você pode oferecer sem nenhum problema. Chegou próximo de 8 da noite, você percebeu que aquele leite não vai ser usado, bota para o congelador, que daí você tem 15 dias para ele armazenar, tá bom? Então dá para fazer se você não desceu esse leite, porque se esse leite, vamos supor que esse leite esteja no freezer 2, 3, 4, seja lá quantos dias for, até 15 dias ele pode ficar no freezer. E você desceu ele para a geladeira. Esse leite descongelou. E você não utilizou, você perdeu esse leite. Exatamente. Por isso que a gente fala que precisa ter planejamento. Porque esse leite não pode voltar para o freezer. Isso. E se passar das 12 horas na geladeira, ele também não pode ser ofertado por segurança, numa série de questões aí, para o bebê, né? Então, precisa se atentar, porque uma gotinha de leite, imagina, gente, encher um potinho de leite custa, né? Custa muito para a mulher. E perder o leite assim também não é legal. Então, precisa realmente se atentar a isso. Se desceu e não utilizou e ele estava congelado, você perdeu esse leite e você terá que descartá-lo. Perfeito. A Renata está aqui, nossa paciente está aqui, eu já vou responder a sua pergunta, eu só queria aproveitar o que a Carlinha falou e falar a mesma coisa em relação ao aquecimento, Carlinha. Depois que a gente aqueceu o leite em banho-maria, a gente tem até 1 hora para oferecer para o bebê, certo? Isso. Se o bebê não consumiu naquela 1 hora, tudo perdeu de novo. Você perdeu. Não dá para voltar para a geladeira, não dá para voltar para o congelador, tá? Então, depois de aquecido, você só tem 1 hora para dar para oferecer para o bebê. Para o bebê, tá? Isso. Agora, só respondendo aqui, então, a pergunta da Rê, ela perguntou em relação ao potinho de plástico versus o potinho de vidro. Também tá na outra live que eu vi que você perdeu, Rê. Mas aí, depois eu dou o link para vocês. Então, o que a Carlinha falou? Os dois são bons de usar. É claro que a questão de aquecer plástico e tudo mais, a gente tem toda aquela preocupação com bisfenol, com os fitatos, com os produtos químicos que acabam sendo liberados quando você aquece o plástico, né? Por mais que as indústrias façam produtos livres, né? BPA free e tudo mais, é um plástico. E o que a Carlinha falou na live passada é que cada vez que você vai higienizar o pote, o plástico ele pode fazer micro-ranhuras. E daí, micro-ranhuras são lugares para micro-organismos ficar lá, bactérias ficar lá, e tem um risco maior de contaminar o seu leite. Então, por isso, a gente limitou o uso do potinho plástico entre 4 e 5 vezes.
Mais ou menos isso. E, na verdade, não só isso, né, Cris? Mesmo que a gente não tenha essas micro-ranhuras, a gordura do leite, ela vai impregnando na parede deste plástico. Fica E mais aí a gente difícil não... de higienizar. E fica mais difícil de higienizar, gente. E assim, você olha, você acha que o potinho tá ok, mas ele não tá, né? E essa gordura a gente não consegue extrair, mesmo fervendo, mesmo passando todo... Oi, Ni, tudo bom? Mesmo fazendo higienização, mesmo a gente lavando com um desengordurante, né, por conta da gordura desse leite e tudo mais. Oi, Dé, tudo bem? A gente precisa realmente ficar atento nesses plásticos, utilizar realmente até 5 vezes e dar preferência aos potes de vidro, que é o que a gente falou nas outras lives, o que a gente precisa se atentar é que se a gente tem em casa, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Se a gente tem um potinho de vidro que seja eficiente, com uma tampa de plástico, de rosca, e que você possa utilizar, tá perfeito, tá tudo bem, você pode utilizar, né? Não precisa sair comprando as coisas por aí. Se você tem, vamos ver o que a gente tem para a gente poder utilizar com eficiência e de uma maneira adequada para que a gente armazene esse leite e seja eficiente para o nosso bebezinho, né? Perfeito. Vamos ver uma outra pergunta assim. Em época de coronavírus, quais os cuidados com esses potes? Os mesmos que você teria, tá? A gente precisa lembrar, a gente está muito nessa questão do coronavírus, mas o influenza sempre esteve com a gente a vida Sim. toda. A gente tem todos os vírus que causam diarreia, a gente tem uma imensidão de vírus que são tão... Até o influenza, por exemplo, é muito mais grave em crianças do que o próprio coronavírus. Sim, do que o corona, sim. Tá bom? Na verdade, Desculpa, pode falar. Na verdade, quando a gente vai manipular, né, esses potes, fazer a lavagem, fazer a esterilização e tudo mais, se a mãe ela é assintomática, ela vai ter higiene normal, que a gente sempre tem com água e sabão. Caso essa mulher não tenha uma rede de apoio, porque se ela for sintomática, ela não vai fazer esse trabalho. O trabalho dela será somente de ser a nutriz desse bebê. Então, esse bebê só vem ao peito para mamar. E a rede de apoio é que vai fazer a esterilização destes potes e tudo mais. Caso ela não tenha, ela vai ter que tomar todas as precauções. Touca, máscara, luva, ou a higienização da mão, como a Cris hoje, inclusive, gravou um vídeo para nós. Ela gravou um vídeo e amanhã está aí na nossa página, né, Cris? Isso, a respeito disso. Então, vamos se atentar a isso. Então, se ela é sintomática, ela vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Se ela não tiver uma rede de apoio. Se ela tiver essa rede de apoio, o marido, a mãe, seja lá quem for que estiver com ela, terá que fazer essa função. Certo? E daí, na nossa parte 1 da nossa live do Retorno ao Trabalho, a gente falou direitinho sobre como esterilizar o pote, como fazer a higiene de mãos também. Então, assim que estiver disponível no YouTube, também dá para ver com calma essa live, a primeira live, vai falar direitinho como é que esteriliza. Como, por exemplo, de repente, para essa mãe é interessante usar o saquinho, porque o saquinho ele é descartável. Então, exatamente. Né? São formas que a gente pode ter um jogo de cintura. É o que eu falei hoje para uma paciente num atendimento online, né? Ela infelizmente, ela é sintomática e o bebezinho dela tem 2 meses. E ela falou assim, ai, Carla, ele não pode passar a mão no meu rosto. Eu falei assim, não pode. Aí ela falou para mim, ai, que difícil. Eu falei assim, eu imagino o quanto é difícil, mas para momentos de exceção, cuidados de exceção, né? A gente precisa realmente ter um direcionamento aí em relação a essas questões, né, Cris? Pensar que está fazendo um bem maior, né? Sempre pensar que vocês estão abrindo mão de alguma coisa para garantir o melhor para o bebê de vocês. Bom, demos uma revisão aí das outras lives, mas vamos voltar então agora para a oferta, Carlinha. Como é que a gente pode
oferecer esse leite para o bebê. E uma preocupação muito grande das mães quando vão ordenhar e oferecer para o bebê é a questão do risco do desmame. De repente, de usar algum dispositivo ou alguma coisa que favoreça o desmame. O desmame. Isso. Eu falei, inclusive, na nossa página aí, tem um vídeo falando a respeito de confusão de bico e de fluxo, que é isso exatamente que a Cris está falando, como a gente deve ofertar para que isso não ocorra, porque a criança acaba tendo, muitas vezes, a rejeição do peito por conta de algum dispositivo que a gente possa vir a utilizar. Então, tem muitas mamadeiras que prometem, né, o não desmame, e uma delas é a tal do bico pétala, né? Nada contra, mas eu acho que a gente precisa orientar vocês. Por quê? Porque o bebê não faz um apego eficiente aqui. Cris, eu vou dar uma explicação para a gente poder entrar o porquê que a gente tem que ofertar os outros dispositivos, tá bom? Vamos lá. Na verdade, o bebê, quando o bebê vem ao seio materno, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma abertura de boca boa, né? Ele tem que abrir um bocão, os lábios, tanto o inferior quanto o superior, ele tem que abrir muito bonitinho, né, no peito da mãe. E na mamadeira, neste ambiente aqui, ele não faz isso, né? Por quê? Porque não tem como ele fazer isso, né? Porque o ambiente é muito pequeno. Então, aonde ele põe a boca? Ele vai colocar a boca, ele pode até pegar uma parte deste bico pétala que eles chamam, né, que imita areolo mamilar aqui, mas ele vai pegar mais o mamilo. E às vezes essa mãe nem tem esse mamilo protruso dessa forma, né? Uhum. É até difícil encontrar mãe que tem um mamilo muito grande. As mães normalmente elas têm um mamilo mais curto, né, ou plano, ou mais curtinho. O mamilo muito protruso também é até ruim na amamentação. O bebê até dá ânsia, né, no bebê e tudo mais. Então, o bebê, quando ele vem abocanhar a mamadeira, ele pega aqui, ó, ele pega na parte e sem esforço algum, isso daqui, esse conteúdo cai dentro da boquinha do bebê. Sem esforço algum. Então, todo aquele trabalho que ele tem que respirar, né, ele tem que fazer a tal da biomecânica da sucção, né, que é trazer a mandíbula para cima, para trás e tudo mais, todo aquele jogo que a gente já conversou aqui, que tem vídeos falando a respeito disso, ele larga, porque é muito fácil, ele vem, põe a boca aqui, sem esforço nenhum, por menor que seja o buraquinho deste bico, ele vai cair na boquinha dele e ele... Aí, o que acontece? Quando ele vem para o seio, quando ele vem para o peito, porque a mãe, a gente está falando aqui de volta ao trabalho, mas quando essa mãe volta, ou à noite, ou de manhã, que ela vai ofertar, ou aos finais de semana, que ela vai ofertar essa mama para o seu bebê, ele briga com essa mama. Ele não quer, né? Então ele fica naquela coisa de briga e vira a cabecinha e não abre a boca. Por quê? Porque ele já se acostumou. E é muito rápido que eles se acostumam. Muito rapidamente. Então, pensando nisso, né, para que o bebê não seja impactado em relação ao dispositivo, existem algumas questões aí que a gente pode, alguns dispositivos que a gente pode ofertar. Existe o copo, né? Existe um copo que a gente pode ofertar. Na verdade, um bebê de volta ao trabalho não estará tomando num copinho pequenininho assim. Isso daqui seria para um recém-nascido, né? Mas um copo que seja de vidro e que não seja transparente, né? Porque você vai virar, né? Você vai virar para o bebê mamar. Então, você precisa ver o conteúdo aqui, certo? Então, ele tem que ser, não pode ser muito fina a borda deste dispositivo, né? E que seja transparente. E como é que ele vai mamar no copinho? Ele vai sorver o leite aqui, como ele faz no peito materno, né? Ele vai projetar essa língua para frente e vai sorver o leite, e nem gatinho. Da mesma forma que ele aprendeu a mamar no peito, ele tem que aprender a mamar no copinho, certo? Isso é
na primeira vez? Talvez sim, talvez não. Né? Cada ser é um ser, cada ser ele é único. Então pode ser que a criança se adapte muito rapidamente e pode ser que a criança não queira. Então quem vai fazer essa oferta nunca será a mãe. Porque ele sabe que na mama dela tem leite. Então, por que é que ela está me dando este copinho se eu posso pôr a boca aí no seio materno? Né? Então, quem vai fazer essa oferta não vai ser a mãe, vai ser outra pessoa que esteja ajudando, ou que vai ficar com a criança, né? Qualquer pessoa que não seja a mãe. Então, como é que esse bebê vai fazer isso? Como que a gente tem que posicionar este copo na boca da criança? Eu vou ficar de ladinho aqui para vocês verem, tá? Então, você não vai fazer isso, porque senão o conteúdo deste copo cairá todo no bebê, ele vai engasgar e tudo mais. Ele vai engasgar. Então, você vai deixar sempre na horizontal, né? O copo sempre na horizontal, onde esse conteúdo estará sempre próximo da boca dele. Então, você vai encostar o copo na boca dele aqui, ó. Ó. Isso com o lábio para fora. E ele com a língua, ó. Isso. O lábio para fora, tá vendo? Isso. Exato. E a língua, ele vai fazer isso aqui, ó. Tá, bem certinho. Entenderam? Uhum. Deu para ver bem direitinho. E aí ele vai mamando, né? É do dia para noite, como eu disse? Não. É na primeira vez? Talvez não. Eu tive pacientes que na primeira foi. Só que o copo é um dispositivo que gera um pouco de ansiedade, aflição, insegurança nesses pais. Porque, eu tenho medo que ele engasgue, eu tenho medo que ele bronquiaspire esse leitinho, enfim. Então, existem outros dispositivos que não sejam o copo. Existe um copo, eu não tenho ele aqui, mas eu acho que eu falando, vocês já viram em algum momento. Ele é um copo que ele tem um bico. É um bico que a gente fala que é o copo de transição, na verdade, né? Então pode ser ofertado também com este copo ou com a mamadeira dosadora. O que é essa mamadeira dosadora? Ela tem uma colher, né? Uma mamadeira com uma colher que faz a função do copo. Vocês percebem, não sei se vocês conseguem ver, ó, ela está na horizontal e a parte da colher ela está para cima. Ela é mais inclinada para cima, né? Por quê? Justamente porque se você virar, este conteúdo de dentro da mamadeira vai cair e vai entrar na boca dele. Então você, quando está assim, você aperta e você dosa a quantidade de leite que você quer que fique nessa colher. Então a oferta é a mesma que o copinho, que o copo, tá? Você vai inserir também na boca do bebê. Tá boa a posição aí, Cris? Tá boa, Carlinha. Você vai inserir essa mamadeira também na horizontal, tá? Colocando a colher dentro da boca do bebê, este lábio inferior também para fora, e ele vai, ó, com a linguinha, sorver este leitinho e você vai... É mais seguro do que o copinho, porque você vai apertando e este conteúdo num buraquinho que tem aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar. Dá para ver sim. Uhum. Você vai soltando esse leitinho aos poucos, entendeu? Porque é mais seguro, inclusive, do que o copo. Os pais têm mais segurança em ofertar o leite nesta mamadeira. Então, existem esses dispositivos. O copo, que pode ser um copo que a gente tem em casa, desde que seja transparente. Pode até ser um copinho de plástico, né? Uhum. Mas que seja transparente e que a borda não seja muito fininha, que seja mais grossinha. O copinho intermediário aí, que a gente fala que é de transição aí alimentar, né? Uhum. Ele tem um bico de silicone e você coloca e a criança vai também. Mas também existe um risco ali, porque ali o fluxo também é diferente, né? Você vai colocar na boca e a criança também vai sentir um fluxo maior dentro da boca, como um bico de uma mamadeira. Então, o que eu aconselho, o que eu acho ideal para não desmamar o peito e que a criança
não faça essa confusão de bico, de fluxo e tudo mais, porque isso pode acontecer em qualquer fase. Perdão. Hoje em dia, a tosse a gente já pensa. Não, engasguei com a minha saliva. Eu Oi, falo também. mais que o homem da cobra. Eu falo mais que o homem da cobra, então... até perdi o que eu ia falar. Você estava falando das confusões e tudo mais do bico. Então. Então, e aí você coloca uma diretriz para essa criança, né? Para que ela não confunda o peito da mãe, né? Porque a maior frustração da mãe e a maior preocupação dela, neste momento, é não ter o leite adequado, a quantidade para mandar para a escolinha, né? Elas ficam super mega blaster ansiosas em relação a isso, porque precisam mandar aquela quantidade, porque afinal de contas elas vão trabalhar e esse bebê estava em livre demanda, em aleitamento materno exclusivo, e elas querem continuar mantendo isso, mesmo que após os 6 meses elas estejam entrando aí com a introdução alimentar. Mas a gente também tem que pensar, Cris, que tem algumas mulheres que voltam antes dos 6 meses. Elas voltam com 2 meses, 3 meses, principalmente as profissionais liberais, dentistas, as médicas, né, enfermeiras. Eu tenho mãe que com 2 meses já está trabalhando de novo, infelizmente. Então a gente, imagina essa criança desmamar, né? Porque a gente sabe, e isso já foi conversado aqui em algumas lives, quem acompanha a gente já viu, que peito não é estoque. E se a gente não dá esse estímulo, né, para essa mama, vai cair essa produção também. E, em contrapartida, essa mãe que fica ansiosa, essa mãe que fica estressada, né, no momento de fazer a ordenha, a gente já falou sobre isso em outras lives, ela vai concorrer, né, a prolactina e a ocitocina vão concorrer aí com a adrenalina e cortisol, que é despejado aí na corrente sanguínea dela, e por isso que também acaba que a produção dá uma... Na verdade, não é que a produção abaixa. Na verdade, é como se fosse uma casinha onde vai ocupar ou a adrenalina ou a ocitocina. Então, a prolactina, ela está produzindo lá o leitinho do bebê. A mama enche, mas não tem vazão, não tem ejeção desse leite, porque dentro dessa casinha está lá a adrenalina. Então, acaba concorrendo com a ocitocina que faz a injeção desse leite aí, para ela poder ordenhar e tudo mais. Então, essa mãe não pode estar estressada, não pode estar cansada. A gente sabe que é uma situação adversa, aí a gente sabe que é complicado. Tem que estar mas com a gente tem dia, que falar, né, que a gente fala também já do sono. Sim. Né? A gente precisa falar, e principalmente quem assiste, não só a mãe, eu sempre falo, gente, coloca o marido para assistir também o que a gente está falando, para que eles entendam, porque acha que é frescura, que é bobeira, que a gente fala demais, que a enfermeira é chata, que a pediatra é pior ainda. Não, vamos entender, é físico a coisa, entende? É hormonal, né? Então a gente traz o marido, traz as pessoas para entender, a mãe, o pai, traz para entender o que é que acontece. Essa mãe precisa de uma rede de apoio, essa mulher precisa ser acolhida e entendida, porque é uma fase de mudança, é uma fase de adaptação, né? E ela precisa ser realmente acolhida para que ela tenha este acolhimento, para que ela consiga dar sequência nesse aleitamento materno, que é 6 meses exclusivo, né? E prolongado por 2 anos mais, né? Então ela tem aquilo na cabeça, ela quer continuar amamentando, embora ela vá voltar a trabalhar, ela sabe a importância desse leite materno para o bebê. Né? E se isso acaba acontecendo, o bebê larga, né? Ela larga, porque é difícil, né? Muito difícil. Na verdade, acho que essa hora do retorno ao trabalho é um momento muito crucial, né? Você tem a questão
a mãe está muito ansiosa e muito angustiada em abandonar o bebê dela, que ela Sim, estava com aquele contato intenso nos primeiros meses. É muito comum nessa fase o bebê passar por saltos do desenvolvimento, então ele sim. bagunça o sono noturno, e daí a mãe interpreta isso Ele quer com mamar, culpa, mamar, mamar, né? É, ela interpreta com culpa, achando que o fato dela ter voltado ao serviço fez com que o bebê desorganizasse o período do sono, porque sim. mãe é assim, acho que tudo é culpa dela, né? Então, Não só do realmente, sono, mas da amamentação também, porque ela julga que ela falou, eu não estou o dia inteiro em casa e ele quer ficar no peito agora. E na verdade não é, né? Na verdade ele exatamente. está tendo aí um pico de crescimento ou de desenvolvimento, que a gente sabe que tem diversos meses aí no crescimento e desenvolvimento da criança, né? Exatamente. E daí o ideal é que, na verdade, esse treinamento da oferta comece mais ou menos entre 15 e 30 dias antes do retorno, né, Carlinha? É, Porque é o é que você falou, não vai o ser uma coisa que vai ideal ser de um dia para a noite, do né? dia para a noite, não vai ser. E assim, o ideal, um mundo ideal não existe, né, gente? O Sim, mundo ideal não existe. Mas, pela minha experiência né, em relação a isso, eu vejo que a mulher fica menos estressada quando ela começa com uma certa antecedência, pelo menos uns 30 dias antes. Com 15 dias, ela fica estressada, porque ela vai fazer ordenha e ela vê que sai 30 ml. E ela precisa deixar 180 ou uhum, mais, né? Porque 180 é uma mamadeira, né? Uma uhum, criança de 6 meses. uhum, Então, se com 6 meses, se com 15 dias ela começa a fazer lá a produção dela e ela vê que essa produção não está do jeito que ela gostaria, ela vai ficar estressada, vai cair cortisol, vai cair adrenalina na corrente sanguínea e ela não vai conseguir deixar o leite que ela precisa. E aí ela vai ficar estressada, aí ela liga para mim, aí ela liga para a Cris. Pelo amor de Deus, me dá um lactogogo, eu preciso de alguma coisa para aumentar essa produção. O que, que eu faço? Eu estou tomando água, eu estou comendo, eu estou... Não é, uhum. Cris? Exatamente. Então não vamos passar por esses perrengues, né? A vida da gente é planejamento em todos os sentidos. Quando eu falo que a amamentação é uma construção, ela é uma construção desde a gestação, gente. É uma construção de o que pode acontecer, o que vai acontecer, qual é o procedimento, quais são os percalços que talvez eu possa passar. Quando eu voltar ao trabalho ou tiver que fazer a minha... Tudo isso tem que ser pensado e direcionado na gestação. Percebem? É uma construção, desde lá de trás. É planejamento, como tudo na nossa vida. Né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa falar, porque é assim que se constrói uma boa amamentação, um bom desmame, uma boa introdução alimentar, é com planejamento. Não é de qualquer jeito que a gente faz as coisas, né? E Exatamente. vocês tendo o pediatra para orientar, a enfermeira para orientar, estar ao lado, estar junto, né, neste momento, que para ela é muito difícil, porque a gente catequiza, né? Eu falo que eu catequizo as minhas pacientes. Amamentação exclusiva, amamentação exclusiva, amamentação exclusiva. Na hora que ela tem que voltar ao trabalho, ela pira. Então, isso tudo também tem que ser preparado e construído. A gente tem que vir conversando, ó. Vai chegar um momento que vai acontecer cozido e assado, respira a flor e assopra a vela, porque vai acontecer de talvez no início não dar certo, mas é outra tomada de decisão, existem caminhos para a gente percorrer, né? Então a gente precisa mostrar esses caminhos para essa mãe, para que ela não se sinta desamparada, não acolhida e julgada. Né? Então a gente não julga, a gente acolhe, né? E mostra caminhos. Ela vai decidir, obviamente, porque o corpo é dela, o filho é dela, mas a gente vai direcionar e falar, ó, tem este caminho e tem este caminho. Este caminho você pode acontecer isso, e este caminho pode acontecer aquilo. É que nem filho, né, Cris? Uhum, exato. Aí é o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio de cada um. A gente precisa ir direcionando, acolhendo, sem julgar essa mulher, para ela decidir o que ela quer fazer.
né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Cris, da Little Prevent, falando o copo de bico chato com válvula, se a gente recomenda, né, na fase de transição. Aí você estaria falando mais em relação, o que eu entendo é mais a introdução alimentar, né? Não Alimentar. Tanto em relação à oferta do leite materno. Normalmente na fase da introdução alimentar, a gente acaba introduzindo também a oferta de água, e daí ele deve por isso ser o copo. Isso, por isso ele deve ser feito no copo. Eu não gosto muito esses que tem o bico de chato com válvula, eu prefiro um que chama 360, tá? Porque daí ele não tem o bico, ele é só a borda invertida. E eu acho que ele também previne a questão do desmame. Porque você não está introduzindo nenhum bico para o bebê para oferta de água. Então, se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, direto no peito, não tem por que você introduzir um bico na hora da introdução alimentar. Não faz sentido nenhum. O bebê tem muito maior capacidade de tomar esse líquido no copo, a água no copo, do que realmente em alguma mamadeira. Então, não é a hora, tá bom? Então, só pensando mais em introdução alimentar. Quando vai falar de oferta de leite, eu sou igual a Carlinha. Eu acho que a mamadeira dosadora, a colher, né? A mamadeira dosadora é muito mais eficiente. É o que eu vejo na prática, que acaba sendo melhor para esses maiorzinhos. Os menorzinhos, o copo E não só para o bebê, que é mais confortável, não só para os pais, mas para o bebê também é mais confortável. Né? Porque você dosa, porque com o copo, tudo bem, você não vai virar. Mas vai chegar um momento que o leite vai diminuindo a quantidade. Então, você tem que fazer. E para os pais, tem que virar. E aí é que mora o perigo. É aí que os pais acabam ficando inseguros. E a colher dosadora, a mamadeira dosadora, não. Porque você vai apertando e ela vai saindo aos pouquinhos. É treino, gente. O bebê pode ser que pegue na primeira e pode ser que leve 2, 4, 5 dias. Percebe por que tem que começar antes? É por aí? Perfeito. Carlinha, eu falei que hoje a live ia ser mais curta. Pois eu achei que em 20 minutos a gente ia esgotar o assunto. Mas não, né? Mas eu falo muito, né? Briga comigo. Briga comigo, Cris. A gente acaba aprendendo um monte aqui nessa troca. É muito interessante fazer esse tipo de troca que cada vez que a gente aborda o assunto, a gente acaba vendo um detalhe. Tem sempre uma coisa, Exato. Tem sempre uma coisa a se falar. Tipo de troca e eu acho muito interessante. As lives que a gente começou a fazer lá, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, com certeza a gente já mudou algumas falas, algumas coisas, a gente vê a importância de outras coisas, né? A gente puxa outras coisas para demonstrar que aquilo pode interferir naquilo e que aquele outro pode ser um fator benéfico. Enfim, a gente vai sempre ajustando, tem sempre uma fala diferente, uma conduta diferente, né? Exatamente. Bom, como eu falei para vocês, então, acho que muito em breve a gente anuncia para vocês aqui o lançamento da página no YouTube, onde vocês podem ter acesso a todos os vídeos que eu e a Carlinha a gente faz para o canal. E amanhã tem esse vídeo super legal também sobre higienização de mãos, que vem nesse momento oportuno de vocês estarem sempre preocupados em relação ao coronavírus. Mas a gente sabe que isso é uma preocupação e um hábito de higiene que você tem que ter independente da pandemia ou não. Então, acho que ficou bem oportuno essa publicação desse conteúdo. E na quinta-feira, né, Carlinha, a gente também vai ter uma outra live falando sobre a nutrição da mulher que está amamentando. Então, isso. Para vocês saberem o que eu posso comer, o que eu não posso comer, quanto de água eu tomo, preciso tomar vitamina, suplemento. A nossa nutricionista da clínica vai estar por aqui para falar com vocês em relação a todas essas dúvidas, tá? Na quarta-feira, então, 24 horas antes da live, eu abro uma caixinha de pergunta para, se vocês tiverem alguma pergunta especial para a Flávia, vocês têm a oportunidade de ter essa dúvida sanada. Tá bom? Carlinha? Vou assistir, vou participar, vou participar. Isso eu já tô contando com essa
com essa presença. Bom, então essa live a gente acaba encerrando o nosso ciclo de retorno ao trabalho. A gente dividiu em 3 lives, porque era muita coisa do assunto. Então, ó, a gente tem conteúdo, 3 horas de conteúdo para as mães verem. Então, acho que não deixamos nenhuma dúvida a ser esclarecida. Mas, se alguma coisa escapou, a gente deixa a caixinha de pergunta depois aqui da live, então, para a gente responder alguma coisa que tenha passado. Alguma consideração final especial, Carlinha? Não tem consideração final sobre isso. Eu acho que a gente conseguiu abranger tudo. Só que a gente vai estar aqui sempre colocando conteúdos pertinentes, né, à amamentação, visando essa mulher, visando o acolhimento desta família, desta mulher, principalmente desta mulher, né, e que a amamentação é uma construção, gente. Eu não vou cansar de falar isso nunca. Vamos construir desde o momento que você soube que está gestante, né? Vamos construir, vamos nos informar, vamos saber o que a gente pode fazer, né? Porque assim, a amamentação, ela não nasce quando o bebê nasce, né? Ela nasce quando a mulher descobre que está grávida, né? Então, é isso aí, gente. Não tem como desvincular, tá bom? Então tá joia, Carlinha. O povo não vai se livrar da gente, a gente está todo dia, diariamente. Como é que a gente consegue ter assunto para falar sobre a amamentação todo dia? Não sabemos, né? Mas cada dia aparece um assunto novo. É uma delícia, né? É uma delícia, adoro. É um assunto que não se esgota, é impressionante. Então, isso pessoal, mesmo. até a próxima. A gente vê, lembre que na página a gente tem conteúdo diário e segundas e quintas um conteúdo um pouquinho mais denso para vocês. Carlinha, aquele beijo de saudade da pandemia. Cris. Pois é. Né? Mas aí a gente vai se falando por videochamada, pelo WhatsApp, a gente vai se comunicando. Isso mesmo, gente, mas é por uma boa causa. Beijo, pessoal. Obrigada pela audiência, obrigada pelas perguntas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.